Amém, igreja? Amém. Amém. Tem sido uma manhã incrível hoje, né? O Senhor tem falado conosco e isso é maravilhoso. Sem mais demora, vamos abrir nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 15. Durante esse tempo, durante o ano passado, né? Hoje é a primeira pregação do ano e a gente tem falado muito sobre avivamento, sobre aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio, sobre as coisas maravilhosas que o Senhor tem para fazer no nosso meio. E o Senhor me deu uma palavra referente a isso, sobre quando buscamos o reino de Deus, né? Quando Jesus fala aquela passagem que ele diz, que ele está ensinando o Pai Nosso, ele fala assim: venha o teu reino, né? Quando a gente declara venha o teu reino, a gente está falando que o governo de Deus habite no nosso meio, né? Todas as coisas que estão no céu, todas as coisas que acontecem no céu, a gente está declarando que aconteça na terra, certo? Então, quando a gente declara isso, a gente está trazendo uma responsabilidade para o nosso meio também de proclamar aquilo que o Senhor falou, o reino dele. Então, o reino dele é grande, é abundante e tem várias coisas que temos que melhorar para que o reino de Deus habite no nosso meio com excelência. Estava orando e meditando a respeito disso tudo, né? E o Senhor falou muitas coisas comigo e vamos falar por parte, né? No começo dessa parábola que Jesus está falando, ele contou duas antes, né? Que primeiro ele estava comendo com os pecadores, né? E os fariseus chegaram: o Senhor come com pecadores? E Jesus pega e conta a primeira palavra, a palavra da ovelha perdida, depois da moeda, né? Da dracma, e aí depois do filho, né? Do pai que tinha dois filhos. E o interessante é que quando a gente vai analisar toda essa passagem, né, ler esse capítulo todo, Jesus está falando a respeito do reino do céu, que é a festa quando um pecador se arrepende. Primeiro ele fala assim que um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, certo? Então ele vai lá atrás da que se perdeu e resgata ela e traz de volta e a festa. No livro de Mateus, no capítulo 18, Jesus fala também sobre essa parábola e ele fala assim que o Filho do Homem veio para resgatar aquele que está perdido. Então, em outras palavras, Jesus está falando que aquele homem que foi resgatar a ovelha perdida era ele, né? Ele veio para resgatar as pessoas que estão perdidas. E logo depois ele fala que uma viúva tinha 10 moedas e perdeu uma. E depois ela vai, procura na casa, limpa tudo, tira as coisas do lugar, certo? E até achar aqui a 10ª moeda, né? E quando ela acha, ela pega, chama as amigas e faz outra festa, né? E a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus é o que nos auxilia, o que nos faz lembrar de tudo aquilo que Jesus disse. Então, em outras palavras, Jesus estava falando que o Espírito ele vai limpar todas as coisas, certo? Limpar até achar aquilo de precioso em você. E depois ele conta do pai que tinha 2 filhos. E então vamos lá. Esse pai ele tinha 2 filhos, certo? O mais moço e o mais jovem. Então, o mais jovem, como a Vani leu aí, né, que está bem explícito, disse que ele pediu a parte dele que tinha por herança e o pai dividiu entre eles. E ele foi. E foi para outra cidade mais longe, passado o tempo foi para uma cidade, gastou tudo que tinha, teve fome e foi trabalhar no lugar e teve vontade de comer a comida dos porcos, certo? Então ele passou por um momento, por uma dificuldade lá naquele lugar e passou fome, né? Quando, num determinado tempo, a Bíblia fala assim que caindo em si, tem uma tradução que fala, e caindo em si,
Ele falou: vamos para a casa do meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, porque os trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, certo? Então, quando ele fala isso, é como se houvesse um despertar, né? É como se ele tivesse aprendido algo, tivesse esquecido aquilo que ele aprendeu, e passando por o que ele estava passando, ele pegou e falou assim, ele caiu em si, ele falou: tudo aquilo que o meu pai tem, né? Tem os trabalhadores dele têm fartura de pão e eu estou aqui. Então aquilo despertou ele, certo? Teve uma vez eu estava falando com o José a respeito dessa passagem, eu até falei para ele: olha, mano, o que fez ele voltar para casa do pai foi a fome, né? Foi a necessidade que ele estava passando lá. Não foi nem porque ele sentiu saudade do pai dele, não, mas porque ele sentiu fome. E aquilo levou ele a pensar na casa do pai dele novamente, né? Houve um despertar. Então, quando ele declara assim, pai, ele ainda pensa, né, o que ele vai falar para o pai dele. Ele fala assim: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Me coloque como um trabalhador seu, como um escravo seu, né? Foi isso que o filho pegou e pensou para falar com o pai. E a Bíblia fala assim que após ele pensar isso, ele levantou, certo? Ele levantou e foi ter com o pai. Então, quando a gente vê isso aí, dele se levantar e ir com o pai, isso é arrependimento. Porque o que é arrependimento? Arrependimento não é você vir aqui na igreja, você chorou e você sentiu aquela presença e confessou os seus pecados e tudo, mas quando você saiu da igreja e você foi para outro lugar, você continuou praticando aquilo que você se arrependeu aqui, entre aspas, né? E o arrependimento, ele quer dizer que você tem que mudar o comportamento, certo? Então, no momento que ele falou assim: levantar-me-ei e irei para a casa do meu pai. Então a Bíblia fala que ele levantou e foi. Então o comportamento que ele tinha naquele momento, né, de sofrimento, de ter gastado todos os bens que ele tinha, mudou, ele se arrependeu. E a Bíblia fala lá em Provérbios: aquele que oculta as suas transgressões não prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando ele se levantou e foi ter com o pai, chegou, o pai viu ele de longe, o pai saiu correndo, abraçou o filho, né, o beijou, a Bíblia fala que ele o beijou, e o filho falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado o seu filho. Mas antes dele falar assim: me torne como um escravo, o pai falou: pega a roupa nova para ele lá, pega tudo novo, sandália, põe anel no dedo. Porque ele é filho, né? Então, quando ele teve essa atitude de ter ido e falado assim: pai, pequei contra o céu, então a Bíblia dá a entender que o filho e o pai tinham um ensinamento a respeito de que eram os céus. Então o pai ensinou aquilo para o filho a respeito do céu, porque ele falou: eu pequei contra o céu. Então ele sabia que aquilo que ele estava fazendo não era certo. Então, ele teve um arrependimento, ele mudou a forma do que ele estava pensando, do como ele estava agindo, mudou seu comportamento e foi até o pai. Chegando o pai e ele vendo que todas as coisas que ele tinha feito foram coisas que não procediam daquilo que o pai tinha ensinado a ele, ele falou: não, tudo aquilo que o Senhor me mostrou, que o Senhor falou a respeito dos céus, eu fiz tudo errado. Então eu quero ser um escravo seu aí. Pode pôr eu para cavucar aí umas pedras aí que vai dar certo. Mas o interessante que o pai falou assim: pega a roupa, vestes. Quando eu falei a respeito do versículo de Provérbios, que alcança misericórdia, foi o que o filho alcançou naquele momento. Porque o que o pai poderia castigar ele: não, eu já entreguei tudo que era a sua parte, você não tem mais parte comigo não. Mas o pai foi lá e derramou misericórdia nele, porque é um pai abundante. Então, quando Jesus começa a falar a respeito dessa parábola, ele está demonstrando que o pai
que o nosso Deus é um Deus abundante. É um Deus que derrama algo a mais sobre nós. Amém? Porque naquele momento o filho não se achava apto a ser chamado de filho, então queria ser escravo. E Jesus foi lá e falou assim: olha, vocês estão falando que são pecadores, que eu não devo me alimentar com pecadores, mas o Pai derrama sobre eles graça. Né? Tanto que Paulo depois fala que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não há nada que a gente já fez ou já fez que anule aquilo que Deus fez. Que a graça dele é maior, é abundante. E uma frase que eu acho muito interessante é que fala assim, que você obedece. Você não precisa obedecer para ser salvo. Você é salvo, por isso você obedece. Porque o sentimento de obedecer a Deus é gratidão. Você não está querendo obedecer a um Deus que é carrasco. Se eu não obedecer a Deus aqui, eu vou para o inferno, não sei o quê. Mas é mais sobre isso, é mais sobre o amor dele, que ele esbanja sobre nós. Você acha que, pensando para nós, vamos fazer uma análise, assim, uma autoanálise, como o filho mais novo fez? Porque ele caiu em si. Então ele analisou toda a situação que ele estava vivendo ali e comparou com os escravos. Ele nem teve a decência de comparar com o irmão dele, mas ele comparou com o escravo porque ele se sentia menos naquele momento. Então, vamos nos comparar aqui. Vamos fazer uma autoanálise nossa. Será que por nós mesmos, pelo aquilo que a gente faz, a gente merecia? A gente não merecia nada. Mesmo que a gente esteja aqui louvando, cultuando o Senhor, mas a gente só está aqui porque a graça dele veio sobre nós. Porque senão a gente era consumido. A Bíblia fala em Jeremias que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então é esse o motivo de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus. Amém? Mais abaixo, aí começa a fazer a festa, né? Aquilo bonito, e todo mundo se festejando, comendo lá o novilho, gordo, né? Aquele churrasco bem, né? Saboroso. E o filho mais velho chega. Os filhos mais velhos chegam e perguntam: o que está acontecendo? Aí o servo fala: não, o seu irmão chegou e o seu pai mandou matar o novilho porque ele chegou são e salvo. E a Bíblia fala assim, que o irmão mais velho irou-se e não entrou. A Bíblia fala que ele não entrou. Ele ficou lá, porque ele guardou um sentimento no coração dele de amargura, de raiva, de ódio. Guardou no seu coração e não entrou. E a Bíblia fala o quê? Novamente, o pai foi lá atrás do filho. E diz assim: filho, entra. Tem umas versões que falam que ele implorou o filho entrar. Entra, filho. Aí o pai insistindo e o filho lá, até que o filho fala assim: ó, não. O seu filho vai, gasta tudo que tem com prostitutas, e eu aqui trabalho igual um escravo para você, sempre obedeço o que você fala, e você não me deu nem um cabrito, nem um cabritinho para me matar e festejar com meus amigos. E o pai pega e fala para ele assim: filho, isso tudo aqui é seu. Mas depois ele fala assim: mas era lícito a gente se alegrar pelo seu irmão, né? Porque ele estava morto e hoje vive. É isso que o pai fala. Mas quando a gente vai para se alegrar, para a gente se alegrar com uma pessoa, com alguém, a gente tem que ter um sentimento, não é isso? A gente tem que ter o quê? Amor. E a gente tem que ter amor com aquela pessoa, um sentimento de alegria junto com aquela pessoa, para a gente compartilhar daquilo que ela está passando naquele momento. E o filho mais velho não tinha isso.
porque a Bíblia fala que ele se irou-se, porque ele foi o mais novo, gastou tudo que tinha e voltou para o pai, né? Então, se a gente for pensar assim, parece que o filho mais velho tem até razão, né? Porque, pensa comigo, e se fosse a gente? Você tem lá, né, o seu irmão, ou o que seja, e o seu irmão vai lá, faz tudo de respeito ao pai, faz mozona. E o filho volta como se nada tivesse acontecido. Na mente dele, era como se nada tivesse acontecido, era como se o irmão dele tivesse voltado pelos bens que o pai ainda tinha, né? E ele guardou aquele sentimento de raiva, né? E se fosse a gente, será que nós íamos pensar igual o filho mais velho, ou a gente ia abraçar o filho como o pai fez? Porque às vezes a gente age com toda, vamos dizer assim, a arrogância, né? Que às vezes a gente pensa, eu sirvo ao Senhor e parece que a gente é o certo e todo mundo é errado, né? Mas a gente tem que tirar esse sentimento do nosso coração, porque assim como o pai esbanjou o seu amor e ensinou para os filhos que aquilo que ele tem, ele oferece para os filhos, e o filho mais velho parece que não aprendeu isso, né? E ele ficou com raiva. E o interessante que eu vendo isso aí, e a Bíblia fala que o filho se irou e não quis entrar, e o pai, vamos entrar, vamos se alegrar, porque você tem que amar o seu irmão independente daquilo que ele fez, daquilo que ele viveu, né? Nós temos que amar. No começo desse versículo, que ele fala assim, eu vejo o seu trabalho árduo, aquilo que você tem passado, aquilo que você tem enfrentado, eu vi isso tudo. E quando a gente volta lá para Lucas, o pai, quando ele fala assim, ó, meu filho, isso tudo é seu. Porque ele estava vendo aquilo que o filho disse para ele, pai, eu trabalho como escravo, eu obedeço todas as suas ordens. Então o pai fala assim, meu filho, isso aqui tudo é teu. Então, em outras palavras, o pai estava vendo tudo aquilo que o filho mais velho estava fazendo. Mas quando o pai declara assim, mas era nisso da gente se alegrar com o seu irmão, ele estava falando assim, meu filho, eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo tudo aquilo que você está enfrentando, tudo aquilo que o suor que você está fazendo aqui, as ordens que você me obedece, mas contudo, te falta amor. Porque você não quer se alegrar pelo seu irmão. E hoje, vamos trazer para o nosso tempo. O que tem sido amor para nós? O amor é o que? Quando a gente faz algo para uma pessoa, o que nos traz benefício próprio. Amor é quando eu ajudo os meus familiares, ou nem quero ajudar mais os meus familiares, porque a Bíblia fala em Apocalipse, ela falou assim, ó, Jesus declara assim, eu estou vendo isso tudo que você está fazendo. Eu estou vendo que que você não rejeitou meu nome, que você não gosta daquilo dos falsos profetas. Você colocou à prova eles, para ver se eles eram crente ou não era crente. Era cristão ou não era cristão. Você colocou à prova. Mas depois ele fala assim, contudo eu tenho uma coisa contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. E o que seria esse primeiro amor? O primeiro amor é um sentimento que você tem, que você coloca tudo à prol daquela pessoa. Vamos dizer assim, é a sua primeira, vamos dizer assim, é a sua prioridade é essa pessoa.
certo? Então, quando Jesus fala assim, você deixou seu primeiro amor, você deixou que eu seja a sua prioridade. Porque muitas vezes a gente deixa distrações no tirar o momento que era para a gente estar lá. Era o momento para a gente estar lá adorando a Deus, buscando, orando ou fazendo qualquer outra coisa. E a gente deixou as distrações tirar a nossa prioridade, né? Às vezes a gente tá lá, sei lá, tá assistindo uma série, ou tá mexendo no Instagram, ou TikTok, ou sei lá, qualquer rede social, ou tá vendo vídeo no YouTube, ou tá fazendo qualquer outra coisa, tá dormindo. Eu sei que a rotina de muitas pessoas são difíceis, tem gente que trabalha, estuda e faz muitas coisas, mas o ponto aqui o que você fazia antes? Vamos pensar aqui, o que você fazia antes, quando você estava, vamos dizer assim, apaixonado por Jesus, que você não faz hoje? Porque Jesus está falando assim, ó, eu vejo tudo que você faz, as coisas que você está passando pelo meu nome, mas contudo falta o primeiro amor. Essa paixão que a gente tinha por Jesus é a mesma paixão? Quando a gente clama pelo avivamento, mas não prioriza a presença de Deus, a gente está orando em vão. Se a gente fala que ama o próximo, fala que ama a Deus, como está escrito em João, a gente fala que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo, a gente é mentiroso. Está escrito. João, a carta acho que, se eu não me engano, é 1 João. Porque como que a gente pode amar? A gente não consegue amar aquilo que não vê, a gente vai amar aquilo que não vê, que a gente não... Como que a gente não pode amar aquilo que a gente está vendo, vai amar aquilo que a gente não vê? Entende? E depois eu estava analisando, né? E quando Jesus falou assim, que ele não estava mais no primeiro amor, que era para ele rever aonde ele caiu e fazer as primeiras obras que ele fazia. Não foi isso que ele falou à igreja de Efésios? Então primeiro ele falou assim, ó, reveja onde você sabe onde você caiu. Você tem um conhecimento de onde você caiu, daquilo que você fazia e não está fazendo mais. Você sabe onde que é. Então, quando eu peguei e li essa parte, era como se a igreja de Efésios não estava mais tendo amor com todos os santos. Certo? Então, quando Jesus pega e fala isso, volte ao primeiro amor. Eu lembro de momentos na minha vida, logo quando eu me converti, a pastora Eunice não deixa eu mentir aqui. A gente tinha momentos que nós ia para a oração de madrugada, acho que, se eu não me engano, 5 horas da manhã. E quando a pastora chegava, era 5 horas a oração, 4h30 eu estava lá. Eu pulava o muro da igreja, pulava o muro da igreja, abria a igreja e ficava lá dentro. Quando a pastora, um dia ela chegou e falou, meu Deus, será que roubaram a igreja lá? Aí era o irmão que estava lá dentro orando. Mas o que a gente fez antes? O que a gente fazia e que a gente não está fazendo mais? Ou quando eu sempre eu aprendi e sempre falo assim, Senhor, fala primeiro comigo, para depois eu poder falar com a sua igreja. Então, antes de, vamos dizer assim, antes do sopro ser no estômago de vocês, foi no meu primeiro. Porque às vezes a gente acha que, não, a gente só está dando sermão para a igreja, não, mas Deus falou conosco primeiro, esse trem queimou nosso coração primeiro, ardeu nas nossas costas primeiro. Porque é fácil eu vir aqui, né, falar para você só uma coisa e não viver isso. Mas quando a gente está à frente, está pregando, aqui a gente acredita naquilo que Deus falou. E a gente, Deus quer falar isso conosco.
de priorizar Ele, de fazer as obras que nós fazíamos antes, para que a unidade do Senhor seja completa no nosso meio. Porque tem coisa, igreja, escute bem, tem coisa que a gente só vai viver em união. Isso é de verdade. No capítulo 1 de Atos, eles só viveram aquilo ali porque eles estavam unidos em oração. Mas eles estavam unidos, não, estamos lá juntos, não, só reunidos num lugar. Não, porque eles entenderam que Cristo era o centro e eles viviam por aquilo ali. E o Espírito Santo desceu de uma forma que 12 pessoas transformaram aquele lugar e a palavra de Deus chegou a nós por causa delas. Para terminar, queria que você lesse outro negócio para mim. Efésios capítulo 3. Do 16 ao 19. 3, 16 ao 19. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. É isso, Efésios 3. Isso, até o 19. Oro para que as suas gloriosas riquezas eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então, quando a gente vê essa passagem, primeiro Paulo começa falando que toda essa riqueza e glória vai revestir o vosso ser. Tem umas palavras tem umas versões que falam o seu homem interior, né? Então, Paulo está dizendo assim que com o poder de Deus, ele vai preencher todo o seu ser. Todo o seu ser. Porque às vezes a gente não se conhece, né? Nós mesmos não nos conhecemos direito. Então, Paulo está falando assim, ó, tudo aquilo que você, com Cristo, você vai se conhecer, porque o Espírito dele vai fortalecer o seu homem interior, o seu íntimo. Amém? Então ele vai preencher aquilo que o vazio que você tem no peito, sabe? Aquilo tudo que você está passando, o Espírito de Deus vai preencher no seu íntimo. Amém? E depois ele pega e fala assim, ó, que juntamente com todos os santos, mais uma vez ele está falando do amor, de unidade com todos os santos, para que a gente venha compreender qual a altura, a largura, a profundidade e o comprimento. Amém? E depois ele fala assim, ó, que o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Você não vai entender o amor de Cristo. A gente já está assim. Deixa eu lembrar agora. A última música. Eu não saberei, né? Isso, eu não saberei o preço dos pecados. Então, quando Paulo fala assim, o amor que excede todo entendimento, você não vai compreender esse amor. Amém? E quando, diante disso tudo, né, que eu falei, a questão do primeiro amor, das obras que a gente fazia e não está fazendo mais, vamos priorizar isso. Porque eu creio com toda certeza que o Senhor está fazendo coisas no nosso meio maravilhosas e vai fazer mais coisas maravilhosas no nosso meio quando a gente priorizar aquilo que Ele está falando conosco. E isso que eu acabei de falar, eu não estou falando de mim, está escrito na Bíblia. Você não gostou? Joga a Bíblia fora. Mas é verdade.
Porque às vezes a gente começa, a gente quer ficar bem, mas quando é para ajudar as pessoas, parece que a gente não quer ajudar. Ou então a gente ajuda, mas começa a ficar falando, e isso aí não é ajuda não adianta não. A gente tem que viver por amor mesmo. Igual eu falei, tem coisas que a gente só vai viver em união. Em união. A gente está buscando a presença de Deus, está buscando o avivamento de Deus, então vamos aprender aquilo que o Senhor está falando, vamos viver aquilo que o Senhor está falando. É arrependimento, vamos mudar nosso comportamento, é sobre amor, vamos amar as pessoas, é sobre buscar, vamos buscar. Mas eu quero viver aquilo que Deus tem para mim esse ano. E eu oro que vocês queiram viver aquilo que Deus tem para vocês. Se o Senhor está mandando vocês orar, orem. Eu sei que todo mundo tem uma rotina aqui, como eu falei, trabalham, estudam, têm filhos, eu sei. Mas se o Senhor está falando para você orar, ore. Porque Ele quer falar mais com você e você vai viver o sobrenatural. Este ano, vamos viver o sobrenatural de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé aí, igreja. Vamos orar para que o amor do Senhor, que excede todo entendimento, venha estar conosco nesse momento. Porque Ele nos amou, Ele nos salvou, Ele nos deu graça. Então, que venhamos entender aquilo que Ele tem para nós. Porque a gente não merecia e a sua graça veio sobre nós. Nós éramos pecadores e o seu sangue nos lavou. Então, que esse momento, que essa manhã, venhamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele fez. Obrigado, Deus, porque o Senhor me tirou daquele lugar. Obrigado porque esse ano que passou o Senhor fez muitas coisas. Obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor derramou sua graça sobre mim. Deus, você é soberano sobre todas as coisas. Amém? E tem para terminar, tem uma passagem que fala lá em Filipenses, que Paulo fala assim, tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, que tenha em vós. Ele está falando que é para a gente ter isso na gente, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que Ele era Deus, mas não quis ser por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou de si mesmo. Então, vamos esvaziar de nós mesmos nessa manhã. Amém. Vamos esvaziar para que a gente venha a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, que o amor de Cristo Jesus venha estar arraizados, como está escrito aí, a Vanilene no capítulo 3 de Efésios, que seja arraizado em nossos corações e isso venha nos fortalecer e o amor de Deus seja glorificado. Porque no final dessa carta que Paulo fala aos Efésios, ele fala que tudo isso aconteça para que a glória de Deus seja exaltada. Então, nesse momento, vamos orar para que o amor de Cristo venha nos unir. Que isso venha nos arraizar no coração, venha criar raízes no nosso coração, para que a gente venha viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que os apóstolos viveram em Atos, que nós venhamos viver nos nossos dias hoje. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos, que venha descer sobre nós, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, que venhamos crer no Filho de Deus, que venhamos voltar às nossas primeiras obras, que venhamos voltar ao nosso primeiro amor, mas que venhamos ser sinceros nas nossas orações a Deus, porque Ele nos conhece, Ele sabe do nosso íntimo. Então glorifique a Deus, igreja. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento.
Ora ao Senhor nesse momento, para que Ele derrame amor. Espírito Santo, obrigado. Convença as pessoas nesse momento, Deus. Porque é o Senhor que convence elas. Em nome do Senhor Jesus. Perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa nossos pecados, Pai. Não lembre de nós, meu Pai, nossa iniquidade, Deus. Mas derrame o seu amor sobre nós, Pai. Para sermos íntimos do Senhor. Íntimos do Senhor. Para podermos viver o sobrenatural. O seu sobrenatural.